pela primeira leva daqueles que voltaram com Esdras. Então a cidade está em ruínas, o lugar dos seus pais está completamente destruído. E quando ele tem a oportunidade de ir para esse tempo de reconstrução, olha o que diz no capítulo 2, versículo 11 em diante: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia entusiasmado no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até Hatanim, a fonte do crocodilo, e até Shaar-Hasport, o portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale ainda de noite, avaliando o estado dos muros, e finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo onde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então ele lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, e como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Diga comigo: bom projeto. Toda restauração é um bom projeto nas mãos de Deus. Pai, eu quero te agradecer pelo teu Espírito. As tuas palavras são Espírito e vida. Revela-nos em que Espírito nessa manhã o Senhor nos visita, e que a tua revelação possa nos curar, nos renovar, nos libertar e nos encorajar para aquilo que precisa ser feito. Eu quero declarar sobre a vida da Macéia um tempo de reconstrução, um tempo de restauração em todos os níveis, no nível espiritual, pessoal, familiar, em todas as áreas financeiras. Que haja um tempo, Pai, de milagres na vida do teu povo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Queridos, antes da reconstrução pública, houve uma inspeção privada. Antes de convocar o povo, Neemias, ele enfrentou a realidade. Você não reconstrói aquilo que não teve coragem de inspecionar. É impossível você reconstruir aquilo que você está jogando para debaixo do tapete. Antes de levantar os muros, Neemias percorreu os escombros. Qual é o nível de coragem, de atitude que nós temos hoje para andar nos escombros da nossa vida? Se você olhar atentamente, existem áreas da sua vida que estão em escombros, áreas que você foi deixando para trás, áreas que Deus um dia te deu e alguma coisa aconteceu e caiu e foi destruída. Talvez é o seu ministério, talvez seu casamento, talvez sua vida financeira, sua vida espiritual, sua saúde física. Há pessoas que não olham para a saúde, mesmo sabendo que não está bem. E eu tenho falado para muitos irmãos que quem não investe na saúde gasta com doença. Então veja, nós precisamos ter isso em mente. Mas Neemias, ele nos ensina algumas coisas muito fortes. Antes de nós
convocarmos o povo, a gente precisa enfrentar a realidade nossa. Antes de você sair contando para todo mundo os seus problemas, comece a olhar para eles como aquele que pode, e aquele que tem a responsabilidade de dar um jeito naquilo que está lá. Antes de você sair gritando aos quatro cantos, você precisa inspecionar de forma privada, você precisa ir ali para o secreto, você precisa olhar para a sua vida com cuidado. Então veja, da mesma forma, eu quero falar para você, igreja, antes de participarmos da mesa do Senhor, nós somos convidados a inspecionar e examinar nossos próprios muros. A reconstrução, ela começa sempre no silêncio da inspeção. Neemias, no versículo 11, ele diz: depois de estar ali 3 dias, eu comecei a andar de noite. Veja, Neemias, ele não começa falando, ele não começa planejando, ele não começa liderando, ele começou observando. Há momentos em que Deus nos chama para sair do barulho e entrar no silêncio da reflexão. Acordar de madrugada, não para perder o sono, mas para ajoelhar e orar e pedir para o Senhor: sonda, meu Deus, e vê meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, mostra. O problema é que muitas vezes nós queremos resposta sem avaliação, queremos cura sem diagnóstico, queremos mudança sem confronto, queremos um milagre sem arrependimento. Mas Deus, Ele sempre trabalha de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas vezes aquilo que está lhe incomodando não é o real problema seu. Às vezes Deus precisa criar uma situação externa para chamar a atenção sua do que está acontecendo dentro de você. Aquilo que Ele está vendo e que você não está ligando. Aquilo que está no nosso coração. O silêncio de Neemias foi tão importante quanto a reconstrução dos muros. Antes da restauração pública, Deus produz uma obra secreta no coração. E aqui a gente precisa entender, existem áreas da sua vida que só serão restauradas quando você tiver coragem de parar e examiná-las à luz da palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo. Só tem como o Senhor entrar nesse projeto é quando nós trazemos luz. A honestidade, ela revela que uma situação anestesiada na nossa vida só está escondendo aquilo que é evidente. Neemias diz: os muros estavam quebrados, as portas estavam queimadas. E quando foi que ele viu isso? Quando ele inspecionou. Neemias, ele não romantiza a destruição, ele não chamou ruína de oportunidade, ele não chamou crise de apenas uma fase. A gente chama a crise, não é só uma fase que eu estou passando, não, isso é uma crise, isso é um problema. A ruína na sua vida não é uma oportunidade, ela é uma ruína, e ela precisa ser restaurada, ela precisa ser reconstruída. A gente não pode chamar pecado de fraqueza, porque pecado é pecado, pecado destrói a vida do homem. Você não pode chamar o pecado apenas de uma fraqueza, é porque eu estou necessitado, e eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isso, é só uma fraqueza. Não, é pecado. Nós precisamos chamar pecado de pecado. Neemias viu os muros exatamente como estavam. A verdade sempre precede a libertação, guarde isso. A verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. E verdade aqui não é um conceito, verdade aqui é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e Ele é manifestado na sua palavra. O maior perigo não é o muro caído, o maior perigo é acostumar com o muro caído. O maior perigo é acostumar com a falta de oração, é acostumar com a ausência da presença de Deus, porque você sabe, quando a sua vida é apenas um ritual religioso, você sabe, todos nós sabemos quando a nossa vida, ela se tornou um ritual de vir a cultos, e voltar para, como se nós tivéssemos 2 vidas, uma vez por semana eu sento aqui na igreja, eu sou crente, o resto, a minha vida
não tem diferença nenhuma. E o dia que eu sento aqui como crente, eu nem sinto Deus. E eu tento às vezes falar que o problema é o louvor, o problema é os irmãos, o problema é a igreja, mas na verdade os seus muros estão caídos. A sua vida de oração já se foi, a presença de Deus já está longe. Olhem para mim, queridos, quando Ezequiel, ele tem a visão do que está acontecendo em Israel, em Jerusalém, a primeira visão que ele tem, pastora Eva, é que a glória de Deus está saindo do templo. Deus diz, esse templo tem forma, esse templo tem ritual, mas não tem mais a minha presença, porque eu sou um Deus santo e eu não convivo com o pecado. Não tem mais. Então Deus sai do templo e vai para o Monte Sião. Ele ainda está lá, mas como o coração do povo ficou tão endurecido, que Deus diz, a minha glória não ficará mais no meio do meu povo, e ele vai para o deserto. E quando ele vai para o deserto, a cidade cai, o templo é destruído e o povo é levado para o cativeiro. Mas deixa eu lhe dar uma palavra, Deus é um Deus de restauração. Quando o templo foi restituído, foi reconstruído, ele disse, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E Ezequiel viu a glória saindo do deserto e voltando para o Monte Sião, e do Monte Sião ela entrou no templo. E Ezequiel 43 ele diz, e o nome da cidade daquele dia em diante será chamado Yahvé Chamá, o Senhor está ali. Eu quero profetizar sobre a sua vida, Macéia. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, verdadeiramente Deus está naquela vida, o Senhor está ali, Yahvé Chamá. Sabe, queridos, nós não podemos nos acostumar chamando frieza, acostumando com a frieza espiritual, nos acostumar com a falta de perdão. A falta de perdão não está mexendo quem te feriu, está mexendo com você, está fechando sua vida, porque Jesus diz que se você não perdoar, o seu pai não te perdoa. Então não se acostume viver amargurado, não se acostume viver com a vida aprisionada, tendo todas as pessoas como culpadas. Não, Deus está dizendo, olha para esse muro caído, olha para essa situação e toma uma decisão. Não é fácil, mas é possível. É possível. A gente precisa entender que não dá para acostumar com pecados de estimação. Não dá para nós acostumarmos. Sabe, queridos, a boca vai falar do que o coração está cheio, e muitas vezes sua boca está denunciando que o seu coração está cheio de coisas que não são boas, porque muitas vezes o filtro que a gente tem no meio dos irmãos, a gente perde quando está no outro lugar, e esse filtro revela o que está dentro de nós. Nós não podemos nos acostumar. Eu não venho hoje aqui para apontar, eu venho hoje aqui para chamar a gente como igreja, nós, a examinarmos, porque a mesa nos chama para examinarmos, queridos, e nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos mais romantizar as coisas que não são boas, nós não podemos deixar as coisas caminharem como se fossem de qualquer forma, nós não podemos nos acostumar com relacionamentos adoecidos, relações adoecidas, não dá para acostumar com isso. Sabe, queridos, para muita gente, o caos se tornou tão comum que já não produz desconforto. Em nome de Jesus, que essa manhã o Senhor possa tirar esse conforto do caos, desconforte seu coração, o Senhor mexa com as nossas vidas, porque aquilo que Deus quer restaurar precisa primeiramente ser reconhecido por nós. Não existe arrependimento onde não existe honestidade, não existe reconstrução onde não existe reconhecimento. Sabe qual é a coisa mais triste que acontece no meio evangélico? É que a gente vai pecando, sabendo o que é, e aí na hora que vamos orar, Senhor, se tiver alguma coisa na minha vida errada, me perdoa. Como se tiver alguma coisa errada? Que história é essa? Que oração é essa? Que tipo de oração é esse? Como que você está chegando diante de Deus e você nem sabe como é que está a sua vida? É claro que Deus sabe,
Mas o que importa não é se Deus sabe, é se você tomou consciência de que precisa de mudança. Se nós tomamos consciência que precisamos de mudança. Como está a sua relação quando você fala com seus filhos, com a sua esposa, com seus funcionários? Como que é isso? Ah, Deus, me mostra se eu estou sendo desleal. Como assim? Você não está sabendo? Isso não muda. Isso não muda. Existem lugares onde a gente vai precisar descer. Porque se nós não descermos, a gente não consegue passar por eles. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 14, que Neemias chegou num lugar que a coisa estava tão difícil, pastor Wilson, que ele teve que descer do cavalo. E sabe o que isso fala, Rodrigo? Que se não descer do pedestal, não dá para ver o que está lá embaixo. Se não descer, pastor Renê, não tem como ver. Não tem como a gente ir lá embaixo. Sabe, queridos, esse aqui é um detalhe muito importante, porque Neemias precisou abandonar o conforto da montaria para continuar aquela jornada a pé. Porque existem áreas da vida nossa que não serão resolvidas de forma superficial. Existem dores que exigem profundidade para serem tratadas. Existem feridas que exigem confrontos. Existem pecados que exigem arrependimento. Existem relacionamentos que exigem conversa. Existem hábitos que precisam de renúncia na nossa vida. Aquele que deseja reconstruir precisa estar disposto a descer do seu conforto e caminhar entre os escombros. A reconstrução começa quando paramos de evitar os lugares quebrados. Aquilo que você evita confrontar vai continuar governando sua vida. Eu vou repetir: aquilo que você evita confrontar na tua vida vai continuar governando a vida sua. Então a gente precisa mudar esse governo. O diagnóstico ele precisa andar junto com a fé. A gente precisa ter isso em mente. A Bíblia diz: também lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Aqui tem algo tremendo que eu quero trazer como encorajador para a igreja. Neemias mostrou os muros quebrados, mas ele também mostrou, Samuel, que a mão de Deus era maior do que os muros quebrados. Olhe para quem está do seu lado e diga: a mão do meu Deus é maior do que qualquer muro quebrado, amém? Veja, a gente precisa entender que Neemias aqui ele não nega o problema, mas ele também não limita Deus ao seu problema. Não limite. Talvez você diga: eu nem estou olhando para isso porque eu acho que não tem mais jeito. Escute: nada é impossível para Deus em todos os seus caminhos. Nada. Nada. Então veja, há dois extremos aqui que são extremos, é perigoso demais. O primeiro é olhar apenas para a destruição e perder a esperança. Tem gente que perdeu a esperança porque acha que a destruição é tão grande que nem Deus pode resolver. O outro perigo é ignorar a destruição e viver uma fé ilusória. Neemias, ele ensina esse equilíbrio: olhar para a realidade e confiar na intervenção de Deus, reconhecer os escombros e acreditar que em Deus sempre tem reconstrução. É confessar o pecado e abraçar a graça de Deus. É olhar para a mesa, examinar a si mesmo e, portanto, comer esse pão e beber esse cálice. É gente que olha para si na mesa e não vai embora. É gente que olha para si na mesa e diz: o estrago está grande, mas a graça é maior e o meu Deus pode me livrar. Ele pode me livrar. Ele pode me guardar. Sabe, o mesmo Deus que revela o problema é o Deus que providenciará a restauração nas nossas vidas. Marcelo, sabe quantos dias aquele muro foi reconstruído? 52 dias. Isso é um milagre. É um milagre, Luísa, pegar um povo que está com a baixa autoestima, um povo que está acostumado com um problema. É um milagre conseguir mobilizar gente que está debaixo de escassez há muito tempo, gente que está debaixo, que aprendeu a viver na miséria, que aprendeu a viver na ruína, e fazê-los se entusiasmar por uma obra como aquela.
deixa eu lhe dizer, se no seu coração as coisas ficarem resolvidas, Deus vai usar a sua vida para mobilizar sua casa, sua família, seus funcionários, a sua equipe. Deus vai mobilizar. Mas o que primeiro precisa acontecer é dentro de nós. É dentro de nós. Doutor Lucas, quando dentro de nós as coisas começam a resolver, fora de nós elas vão acontecer, porque o milagre Deus faz. Deus faz o milagre. Então a gente precisa entender que essa é a chamada que Deus faz para nós, em uma manhã como essa. A mesa da ceia é o lugar da inspeção e da reconstrução. Diga comigo: inspeção e reconstrução. Quando chegamos à mesa, a gente encontra o mesmo princípio de Neemias. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, e assim, ele não está dizendo, examine-se, julgue-se e vá embora. Eu vivi um tempo que isso era muito comum. Chegava o dia da ceia, eu via gente na hora da ceia levantando e indo embora, e falava, é que eu não estava digno de sentar na mesa. Acreditava que isso resolvia o problema, quando a instrução é: ajuste e coma, conserte e beba. Aqui não é ajuste e vai embora, porque isso não resolve o problema. Alivia só a consciência, mas não resolve o problema. Escute, tem muita gente aliviando a consciência e não resolvendo os problemas, saindo da culpa, vivendo na destruição. O que Deus quer para nós é que a gente enfrente, reconstrua e possamos viver o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Você pode dar um aplauso bem forte ao mesmo Deus. Então veja, para nós irmos encerrando, antes da mesa existe um exame, antes da comunhão existe uma inspeção, antes da celebração tem que passar pelo arrependimento. A ceia não é para pessoas perfeitas, a ceia é para pessoas honestas, é para gente honesta como Mefibosete. Ele chega diante da mesa do Davi, ele diz: quem sou eu, um cão morto, para que tu me faça sentar na tua mesa? Davi falou: não fala isso, porque eu estou dignificando a sua vida. Eu não estou ressignificando, eu estou dignificando. Jesus não ressignifica nossas vidas, Jesus transforma a nossa vida. Ele transforma. A religião atual fala de ressignificar um monte de coisa, a Bíblia fala de transformar. É a água que foi transformada em vinho, é o pecador que foi transformado numa nova criação, é o homem que estava morto e agora está vivendo. A mesa é a mesa da transformação, é o transformar, é alguém dizer: eu vi água nessas talhas, e agora eu estou bebendo vinho. O que está acontecendo? Na mão de Jesus, aquilo que não era, vai passar a ser. Vai passar a ser. É o pecador que estava condenado à morte, e agora ele recebe vida, e vida em abundância. É aquele que não tinha direitos, e o Senhor diz: você entrou no meu corpo, e você está sentado comigo nas regiões celestiais. Você está sentado comigo. A ceia, ela não é para quem tem todos os muros em pé, é para quem reconhece aonde os muros caíram e correm para a cruz. Diga: corre para a cruz. Na mesa nós encontramos o único que pode restaurar aquilo que nós destruímos. Paula, a gente destrói um monte de coisa todo dia, mas só tem um que pode restaurar o que a gente destrói, e o nome dele é Jesus, pastora Valéria. E Ele é o Senhor da mesa, Ele é o Senhor da nossa mesa, é Ele que faz. O sangue de Jesus restaura o que o pecado derrubou, a graça reconstrói o que o inimigo queimou,
A presença de Jesus levanta aquilo que parecia perdido. Hoje eu creio, Pastor Júnior, eu creio que o Espírito Santo está perguntando para cada um de nós: qual muro das nossas vidas ainda está queimado? Macéia, qual é o muro da sua vida que ainda está queimado? Qual porta continua consumida pelo fogo? Agora olhe para mim. Muros fala de proteção. Sabe o que Deus está dizendo? Quais as proteções da sua vida já estão no chão e a sua vida passou a ser inteiramente acessada por qualquer coisa, a qualquer hora? Quais são os muros? As portas falam de decisão. Quando fala em portas na Bíblia, ela está ligada às decisões. Os seus lugares de decisão estão queimados. Qual desses lugares de decisão? Porque você talvez esteja dizendo: quando eu menos esperei, eu já fiz aquilo. Ei, ali era um lugar de decisão. Não, quando eu menos imaginei, eu já estava brigando, eu já estava gritando, eu já estava falando. Por quê? Porque a porta está queimada, então precisa restaurar essa porta. Porque quem está governando a sua vida não é mais o Espírito Santo. Eu tomei uma decisão, porque quando os meus olhos olharam para aquela pornografia, de repente eu entrei nesse caminho. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: se as portas dos seus olhos estão queimadas, hoje peça ao Espírito Santo que te leve para a cruz e restaure esse lugar de decisão, a ponto de você dizer: eu estou desejando, mas eu digo não, porque maior é aquele que está em mim. Eu decido. Eu posso decidir. As minhas portas estavam queimadas. Neemias diz: o muro estava caído, as portas queimadas. Mas agora ele disse: vamos reconstruir. Macéia, não esconda os escombros da sua vida. Traga tudo para a cruz nessa manhã, porque o mesmo Jesus que nos convida para a mesa é o Jesus que ainda reconstrói a nossa Jerusalém caída e destruída. O amor dele nos alcança de uma forma tão profunda, tão grandiosa, indesistível. Quando nós olhamos o livro de Oséias e vemos aquela mulher que traía o marido direto, e Deus disse para Oséias: ama essa mulher, porque essa mulher é Israel, e eu sou você, e eu continuo amando vocês. E no lugar que era chamado de não meu povo, eu vou chamar de meu povo novamente. No lugar onde era Lo-Ami, não amada, eu vou chamar de minha amada de novo. E Pedro, escrevendo em 1 Pedro 2,10, ele diz: porque vocês são raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês que não eram povo, agora são povo. Vocês que não eram amados, agora são amados, porque o Senhor nos atraiu com cordas de amor. Essa manhã Ele está nos atraindo de volta para Ele, com essas mesmas cordas de amor. Sabe, queridos, antes de nós hoje pegarmos o pão e o cálice, vamos pedir ao Espírito Santo que percorra os muros da nossa alma e nos ajude a reavaliar onde que tem portas queimadas, áreas negligenciadas, que o Senhor possa expor para nós, não é para os outros, é para nós, aquilo que precisa ainda ser restaurado. E quando Ele mostrar, não pegue sua Bíblia e vá embora, não se defenda, não se justifique, se entregue, vá para debaixo desse rio de sangue que está correndo da cruz até hoje, para alcançar as nossas vidas. Porque essa mesa hoje, nós não estamos celebrando a nossa perfeição, nós estamos celebrando a graça daquele que reconstrói vidas.
E assim como o povo respondeu a Neemias, que nós possamos nessa manhã responder e dizer: levantemo-nos e edifiquemos. Que hoje o nosso coração responda ao Senhor: levanta-te, ó Deus, e reconstrói em mim tudo aquilo que foi destruído. Eu preciso, nós precisamos. Ontem eu estava no monte com os irmãos, e ali no monte, o meu pedido para Deus, e eu dizia: Deus, eu tenho tantos desafios, mas uma coisa eu quero te pedir hoje: reacende dentro de mim a chama do primeiro amor, Senhor Deus, a paixão. Eu não quero perder nunca essa paixão, Senhor. Eu não quero estar num culto como alguém que veio assistir, ou alguém que veio ministrar. Eu quero ter essa intimidade. Eu não quero estar num lugar como esse, apenas gritando, orando, cantando. Eu quero ser tomado pela tua presença, Senhor. Eu quero, como diz essa música, me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti, Senhor. Abre o meu coração, abre os meus ouvidos, que essa seja a oração de cada um aqui. Eu quero pedir algo para você nessa manhã. Se você puder, vai ser uma bênção. Se você não puder, fica tranquilo. Mas se você puder, se ajoelhe ali onde você está. Examine seu coração enquanto o Gustavo vai ministrar essa canção, nos preparando para essa ceia, em nome de Jesus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Apaixonar outra vez. Aleluia. Eu quero me desesperar. Senhor, nessa manhã
Nós reconhecemos que existem áreas das nossas vidas que foram destruídas por causa dos nossos pecados. Nós reconhecemos, ó Deus, que existem áreas das nossas vidas que estão em ruínas por causa de decisões erradas que tomamos, atitudes impulsivas que tomamos. E hoje, Pai, nossas portas estão queimadas, nossos muros derrubados, e nós estamos aqui diante da Tua mesa. E apesar de parecer que para nós não tem como sair dessa situação, desse caos, nós olhamos para o Senhor, e a Tua palavra diz que do caos o Senhor recriou o mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor Deus pairava sobre a face das águas, e o Senhor disse: haja, e aconteceu. Que o Teu haja venha nessa manhã, Pai. Que o Teu haja venha nessa manhã, Pai, na Tua igreja, Pai. Que o Teu haja possa, Senhor Deus, levantar vidas aqui, Pai. Levantar nossas vidas, levantar, ó Deus, as nossas áreas caídas, ó Deus. Que o Teu haja, Senhor, produza milagres nessa manhã, nos casamentos, milagres na vida espiritual, na vida emocional, na vida pessoal, na saúde, milagres na vida ministerial, na vida financeira, milagres, ó Deus. Os Teus milagres comecem a acontecer a partir do Teu haja nas nossas vidas, Pai. Nós cremos e nós Te agradecemos. Essa manhã eu quero abençoar a mesa, santificar o pão, o cálice, santificar esses elementos, declarando que são elementos de redenção, são elementos de cura, são elementos de vida. A Tua palavra diz que muitos, por estarem ausentes da mesa, ou por não discernir a mesa, estão adoecendo quando poderiam ter sido curados, estão morrendo quando poderiam ter recebido vida e ressurreição. E essa manhã eu declaro que o pão é vida e ressurreição nesse lugar, que o cálice é sangue de redenção, de transformação, e nós sairemos daqui curados, renovados, restaurados, para viver o melhor tempo da nossa vida, meu Pai. Eu quero proclamar uma semana de transformação, uma semana de milagres na vida do Teu povo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, a Tua bênção seja real sobre cada um aqui, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Chega de vivermos olhando para o nosso caos como se fosse normal, acostumando com o nosso caos. Nos perdoe, Senhor. Nós Te pedimos nessa manhã que o Teu haja venha sobre nós, assim como o Senhor instigou Ezequiel para proclamar no meio daquele vale de caos a vida. Eu declaro: Macéia, ouvi a palavra do Senhor, eu porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, Macéia. Haja vida, haja restauração, haja milagre na vida desta igreja. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, Macéia. Eu te abençoo com tempo de paz, eu te abençoo com tempo de prosperidade, eu te abençoo com tempo de alegria, de vida, de renovo, do batismo do Espírito do Senhor. Eu te abençoo com transformação, e que todos possam olhar para você como olhou para aquela cidade restaurada, e puderam entender: o Senhor Deus esteve aqui nesse lugar. E a partir desse momento, o nome desta cidade será chamada Yahvé Chamá. O Senhor está ali. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vá se colocando em pé. E eu vou estar com os cálices aqui, e você vai sair do seu lugar e vir se servir aqui comigo.
desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Meus olhos eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Meus olhos eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Outra vez queimando de amor por ti. De amor por
Todos receberam? Alguém ficou sem receber? Cauã recebeu? Amém. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou a matzar, o pão, e tendo partido, disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai dele todos. Pois todas as vezes que vocês comerem esse pão, essa matzá, e tomarem este cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Diga: até que Ele venha, até que Ele volte. Maranata, Jesus, Maranata. Vamos comer o pão. Tome o seu cálice. Se você puder trocar esse cálice com alguém que está aí perto de você, e diga para essa pessoa: nós somos um só corpo. Amém. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai dele todos. Vamos tomar. Aleluia. Abra suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde, igreja. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e o consolo do Espírito seja com todos vocês. Que o tempo da restauração e da reconstrução, ele se torne real na vida de cada um de nós, para a glória do nome do Senhor. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Não saia sem dar um abraço em pelo menos todos. Amém.